Olá, mulheres da Sala de Forja, a paz do Senhor. Vamos para mais uma sexta-feira, glória a Deus, com palavra sólida. E aqui é o nosso ambiente de construção espiritual. Porque uma mulher frutífera não é formada no que aparece, mas naquilo que ela sustenta todos os dias. E aqui o SDM, o Sala de Forja, é um lugar de sustentação e estrutura espiritual específico para nós, mulheres. E em Lucas 6:48 nos fala assim: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Podemos perceber que no texto a casa não está sendo exaltada, mas o texto exalta a profundidade do fundamento desta casa. Colossenses 2, do 6 ao 7, nos fala assim: como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Aqui existe um chamado para o enraizamento, para a estabilidade espiritual. E hoje nós vamos alinhar algo que sustenta uma vida espiritual real. Sim, vamos falar sobre levantar as mãos, o levantar das nossas mãos. E também sustentar com a boca aquilo que você levanta no espírito. Porque existem mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres que vão para a casa do Senhor, mas que não sustentam com a boca, mas que desfazem tudo isso com o que falam. Porque além de mãos erguidas, também precisamos de boca alinhada. Para continuar, Êxodo 17:11 nos fala da seguinte forma: e aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Aqui nós vemos um exemplo de sustentação espiritual para vencer as batalhas. E eu acho maravilhosa essa parte da Bíblia que fala sobre o levantar, o erguer das mãos de Moisés. Chega um ponto em que ele precisa de ajuda para que as mãos se mantenham erguidas, porque quando a mão de Moisés estava erguida, o povo de Israel ele vencia a batalha. Mas quando a mão abaixava, os amalequitas começavam a ser vitoriosos. Então, o poder que há nas mãos erguidas no ato espiritual é uma coisa linda de Deus. Então, mãos erguidas significa sustentação, significa clamor, significa posição de reverência, adoração ao Senhor Jesus. E essa palavra de hoje é para que possamos entender que quando nós levantamos as mãos, nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, para proferir palavras de bênção sobre a tudo que está ao meu redor. Porque no momento que eu clamo de mãos erguidas, no momento que eu estou aqui profetizando de mãos erguidas, Deus está trabalhando. E nós vamos falar sobre esse levantar, esse erguer das mãos.
Existe um princípio espiritual. Posição sustenta, mas a palavra estabelece. Provérbios 18 e 21 nos fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E isso significa que não existe neutralidade naquilo que você fala. Tudo que sai da nossa boca, existe uma finalidade para aquilo, ou para o bem ou para o mal. E a palavra do Senhor fala sobre isso. Ao que sai da nossa boca, ou nós liberamos vida, ou nós liberamos morte. Romanos 10:10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por esse motivo, temos que prestar muita atenção sobre aquilo que nós estamos proferindo, aquilo que nós estamos declarando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque não adianta o levantar das mãos em oração. Às vezes você está enfrentando uma batalha, ou você está orando por alguém, aí você clama, você ora. Não adianta estar levantando as mãos em oração, proferir palavras que não sustentam aquilo que você aparentemente está fazendo. Porque alinhamento é isso. Uma mulher alinhada, ela sustenta uma vida de vigilância nas palavras, naquilo que sai da boca, dentro de casa, no seu dia a dia, a todo instante. Porque uma mulher alinhada é isso. Sustenta no espírito e confirma com a boca. Porque Deus não nos chama para orar sem direção, para buscar a Deus sem direção. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Quando você ora a palavra, você não está apenas pedindo. Vocês já viram aquelas pessoas que quando você está perto dela, ela ora usando textos bíblicos, ora usando a palavra? Que oração maravilhosa, que oração poderosa diante de Deus, agradável diante do Senhor. Quem ora com a palavra na boca. E já alguns vídeos a gente já falou sobre isso, sobre você usar a palavra para orar, né? A palavra fala que nós às vezes não sabemos como pedir, né? Nós pedimos de forma errada. Não tem coisa mais grandiosa do que você orar usando a palavra de Deus, a Bíblia. E quando você ora assim, você não está apenas pedindo, você está estabelecendo, você está orando da forma correta. Ore sobre a sua casa, fale sobre a sua casa quando você orar. Começa a profetizar dentro da tua casa. Quantas pessoas não estão esquecendo de liberar palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, até mesmo sobre o teu dia a dia ali naquele teu trabalho. Quantas mulheres sobrecarregadas que não entregam seu dia para Deus, que não têm forças nem para ajeitar a sua casa, arrumar a sua casa. No momento que você levantar durante o dia, já começa em nome de Jesus profetizar palavras de ordem sobre a sua casa, já começa a dizer: vem comigo Espírito Santo, eu vou começar a limpar aqui, vou começar a arrumar ali, e tira esse desânimo, tira tudo que de impedimento daqui, porque eu vou começar a batalhar, porque até para limpar a casa é uma batalha espiritual. Quantas pessoas que vivem na sujeira não tem nem força para arrumar uma coisa e outra, mas isso não é algo que às vezes a pessoa mesmo quer, porque até para limpar a casa é uma guerra espiritual, porque o Senhor gosta de limpeza, né? Então começa a profetizar, começa a orar, começa a repreender o desânimo, começa a pedir de Deus força, ousadia, até nas mínimas coisas que são preciosas, porque nada melhor do que você pedir para o Espírito Santo: Senhor Deus, conduzir
conduzir o teu dia até para fazer, cuidar da tua casa e colocar em ordem todas as coisas ali no seu lar. Começa a profetizar, começa a orar na palavra, começa a levantar as mãos, erguer as mãos e começa a interceder pela tua casa, pela tua vida, porque quando Moisés estava de mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia e o inimigo era derrotado. Então todos os inimigos serão derrotados, todos os impedimentos serão derribados na autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque você pode levantar a tua mão, erguer as mãos e começar a clamar. Porque aqui é a posição de clamor, de rendição. Começar a clamar pela tua vida, pelas tuas finanças, pelos teus filhos, teu marido, pela tua casa. E você vai ver que Deus é quem prospera, Deus é que abre caminhos. Deus fará grandes maravilhas através de mãos erguidas, através de rendição, né? Clamor ao Senhor aí no teu cotidiano. E vai declarando, declare paz, declare ordem, declare presença de Deus, porque o ambiente que você vive declara aquilo que você sustenta no dia a dia e aquilo que você declara continuamente. A nossa boca, ela pode desfazer tudo ou sustentar tudo. É o que já falamos no início. Ou você libera vida, ou você libera morte. E voltando para o texto de Moisés, ele abaixava as mãos e Moisés erguia as mãos. Quando Moisés abaixava as mãos, o inimigo, ele prevalecia. Os amalequitas prevaleciam na batalha. Hoje, muitas vezes, não abaixamos as mãos, mas desfazemos com a boca. Tiago 6, do 5 a 6, declara: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. A língua também é um fogo. Olha o que a palavra diz. Porque se não houver vigilância, palavras têm poder destrutivo. Mateus 12, do 36 ao 37 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Existem pessoas que não dão credibilidade quando você fala algo desse tipo, mas pela palavra, vemos que não existe palavras sem peso espiritual. Efésios 4, 29 nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover, olha só, para promover edificação. Então aqui nos mostra que exige uma disciplina espiritual. Vigiar as palavras, vigiar o que falamos. Porque muitas mulheres, porque muitas pessoas até oram certo, mas falam errado. O que está saindo da boca, o que está proferindo no dia a dia, está sendo errado, contrário ao que deve ser feito, segundo a palavra. Porque esse falar errado termina enfraquecendo aquilo que estão tentando construir. Salmos 19, 14 fala sobre isso. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha que maravilhoso, que palavra poderosa é a palavra do Senhor. Então, que essa declaração seja a nossa declaração. Que palavras agradáveis saiam da nossa boca. Palavras para abençoar. Palavras que atraem crescimento. Palavra que atrai edificação.
Que todas as palavras contrárias, palavras de murmuração desapareçam em nome de Jesus. Que barreiras e impedimentos sejam quebrados e que você, em nome de Jesus, seja cada vez abençoada no seu lar, na sua casa, na sua vivência, com seus filhos, com seu esposo, porque Deus, Ele vê o que fazemos o tempo todo e como o Senhor se agrada quando nós oramos nesse salmo que eu acabei de falar aqui, Salmo 19:14. Quando você for orar, abra a tua Bíblia lá e ora também, faz essa oração. Eu já estou fazendo essa oração. Hoje Deus está alinhando duas coisas em nossas vidas: a nossa posição, nosso posicionamento e a nossa boca. Mãos rendidas, mãos levantadas, mãos de clamor, mãos levantando para profetizar dentro da nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo ao nosso redor, e boca alinhada com o propósito, ali vigiando as palavras que venham sair da nossa boca. Porque mãos levantadas sustentam, mas palavras alinhadas estabelecem. Agora você vai começar a falar na sua casa. A minha boca libera vida sobre a minha casa. Você ergue suas mãos, pode tirar um momento aí, andar pela tua casa, pelo quarto, pela sala, pela cozinha e começar, posição de clamor, rendição, erguer as mãos como Moisés fez e começar a falar aí dentro da tua casa palavras proféticas, palavras de bênçãos, palavras de vida. Eu estabeleço paz, ordem, bênção de Deus sobre a minha casa. Deus no meu lar, cura sobre o meu lar. Eu alinho as minhas palavras com a vontade de Deus. Nenhuma palavra contrária permanece de pé, em nome de Jesus. Comece a falar aí dentro da tua casa. Comece a dizer assim: se nós não estivermos debaixo da proteção do sangue de Cristo, sobre a proteção de Deus, o que seríamos de nós se nós não estivéssemos debaixo da proteção de Deus? Porque quantas pessoas estão aí por trás, liberando palavras contrárias contra as nossas vidas, e nós precisamos sim vigiar, liberar vida e também orar dentro da nossa casa de mãos erguidas mesmo, e pedir essa proteção, essa cobertura espiritual de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas pessoas desejam o mal para você no momento mesmo que você está aí procurando ter uma vida aí tranquila, né, diante de Deus, buscando a Deus aí, mas tem pessoas que desejam sim o mal. Tem pessoas que não querem ver você prosperando. A cada vez mais você precisa estar em oração, se fortalecendo na presença de Deus, porque existem maldades espirituais o tempo todo tentando tragar nossa vida, nos destruir. O inimigo quer nos destruir e ele usa suas artimanhas, mas somos guardados pelo Senhor e nós precisamos andar em vigilância sim, em oração sim, para que possamos de mãos erguidas, assim como Moisés, declarar vida sobre a nossa casa, sobre nós mesmos, e pedir essa proteção do Senhor dia após dia sobre a nossa casa, para que possamos vencer as batalhas e vencer os inimigos. Nenhuma palavra contrária permanece de pé dentro da minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Eu sustento no Espírito e estabeleço com a minha boca. Além de orar, eu não desfaço aquilo com as minhas palavras. Então permaneça, sustente e estabeleça tudo isso no nome de Jesus. E para finalizar, eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, nesta hora, meu Deus, nós estamos aqui de mãos erguidas, mãos levantadas e pedindo ao Senhor, Deus maravilhoso,
Que o Senhor continue sustentando as nossas vidas em Ti, nos ensinando, Pai, a vigiar as nossas palavras. E em nome de Jesus, que além de vida com Deus, vida de oração, que possamos também, meu Deus, em nome de Jesus, ter a boca alinhada para que não venhamos desfazer todo esse período que passamos orando, Te buscando. Em nome de Jesus Cristo, que possamos liberar vida através daquilo que sai da nossa boca. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós às vezes proferimos falamos e que nós vemos que não Te agradou. Em nome de Jesus, nos perdoa. Senhor Jesus, que possa sair palavras agradáveis da nossa boca e que o Senhor possa se agradar mesmo de tudo aquilo que proferimos. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ter força para levantar as nossas mãos e clamar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que em nome de Jesus o Senhor continue dando sustento, que o Senhor continue abençoando todas as famílias dessas mulheres que estão aí comigo neste projeto do Sala de Forja SDM. Meu Deus, que sejam mulheres encorajadas, mulheres fortalecidas, mulheres que o Senhor todas as manhãs entregue o ânimo necessário para cuidarem da sua casa, para cuidarem da sua família com zelo, com amor, com dedicação. E que em nome de Jesus, se existem impedimentos, se existem barreiras, se existem palavras contrárias, nós levantamos a nossa mão agora em clamor pedindo o Teu socorro, porque a Tua palavra fala que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. Se tem alguma delas que estão angustiadas por alguma coisa que está acontecendo no seu lar, em nome de Jesus, receba ânimo do Senhor sobre a sua vida, receba confiança do Senhor sobre a sua vida, e em nome de Jesus comece a orar dentro da tua casa e comece a declarar todas as palavras proféticas dentro do teu lar, abençoando tua casa, abençoando a sua família, abençoando teus negócios. Comece a clamar, comece a andar pelos cantos da tua casa e clamar ao Senhor. Isso é profético, isso é bênção e Deus se agrada. Meu Deus querido, eu tenho certeza que nós estamos em uma preparação para tudo aquilo que o Senhor está preparando aí para nós nos próximos anos. E eu acredito que o Senhor está levantando mulheres encorajadas, mulheres que querem se levantar na Tua presença, mulheres que não vão parar, mulheres que vão continuar, mulheres que não desistem. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, neste dia, entregar a Jesus essa força que essa mulher está precisando para continuar, meu Deus, progredindo na Tua presença. Deus querido, muito obrigada por mais uma palavra entregue nesta sexta-feira, e que o Senhor continue abençoando a nossa casa, os nossos filhos, o nosso esposo, que o Senhor possa abençoar todos da nossa família. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.